Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe aqui, nessa terça-feira, dia 17 de outubro. Transmissoras, momento único, então falaremos um pouco da queda. Tivemos também o comunicado da ISA-CETEP TRPR4, Transmissão Paulista, com relação, né, a um dos seus maiores acionistas, a Eletrobras, em relação à venda. Se a Eletrobras irá fazer ou não e tudo mais. Falaremos um pouco. Momento único para as transmissoras. Pessoal, nesse final, né, praticamente aí de ano, tá bem interessante os preços, tanto de Taesa quanto também de TRPR4. Eu vejo muita gente ainda com aquele medo, né, o risco ou medo iminente do tag along, que é o direito caso o controlador, tá? Então aqui o controlador, reforçando, tem em relação também ao acionista minoritário de vender no mesmo preço equivalente, tá? Então isso vale para quem? Para quem? Para qual vendedor? Isso vale para a CETEP, tá? A ISA CETEP. Isso não vale para a Eletrobras. Então, de maneira aí introdutória, a Eletrobras ela é minoritário, tá? Então, ela pode indicar gente para o conselho da ISA-CETEP, porém, ela não é acionista controlador, tá, pessoal? Então, nesse curto prazo, se ela for realizar venda, ela não tem essa posição aí no curto prazo. Então, pessoal, o que nós temos, né? Nós temos a Eletrobras, através das centrais elétricas brasileiras, com boa parte aí das ações, e também a própria Eletrobras, né, tendo participação, porém não é controladora. Controlador é a ISA-CETEP, que a última modificação ocorreu lá em 2017. Agora, essa queda das transmissoras equivale a uma queda também do setor, do segmento em geral, tá? Aliás, o segmento de energia, principalmente, né, após a publicação hoje da CDE para as transmissoras. CDE é a Conta de Desenvolvimento Energético, é praticamente um imposto que é cobrado em relação à tarifa anual, tá? Então a ANEEL que define os valores de quanto que será cobrado para quem, né, aí utiliza o Sistema Interligado Nacional de Energia, né? Então, todas as transmissoras têm que pagar. Então, basicamente está definido para até o dia 10 de novembro esse pagamento. Pode ser que o mercado também tenha batido nessa informação. Aí as parcelas é algo em torno envolve casa de milhões de reais, tá? Então, ISA-CETEP no mês cai 9%. Eu estou aumentando posição, agora volto a aportar. Se bater 21,50 tem ordem para entrar. Se no curto prazo chegar a 21,70 também, podemos ir aumentando de pouco a pouco, mas é aquela questão, você tem que ter paciência, não adianta ficar nervoso, não adianta ficar impaciente, pelo contrário, né? É o momento de aproveitar para quem pensa no ativo no longo prazo. Eu entendo o fator psicológico, né, para quem está iniciando, para quem não está preparado, mas faz parte. Você vai comprando. Logo, logo também teremos anúncio de proventos, aí volta aquela maior, né, maior chance de o ativo voltar a subir. Então, muito cuidado para não perder oportunidade no curto prazo, tá? O que nós tivemos? Nós tivemos o comunicado. Basicamente, o comunicado ele reforça a intenção da Eletrobras de vender alguns ativos da sua carteira que não tem grande lá posição para a empresa, e isso já era um jogo cantado, né, a um certo período. Então, basicamente isso, né? Até mesmo a CETEP ela não irá informar claramente o mercado. Por quê? Porque ela não sabe de verdade o que um dos seus maiores acionistas pensam, né? Só os diretores da Eletrobras pensam sobre isso, tá? Então a fonte que soltou isso para o jornal Valor Econômico, eu acho que o investidor ele tem que ter uma certa cautela, paciência, porque isso pode fazer preço no curto prazo, jogar as ações para baixo, como aconteceu com a Taesa
lá no início do ano e depois não acontecer nada até o momento, né? Como ocorreu até o momento de você não ter nenhum evento relevante que fizesse sentido, era apenas boato. Seguindo então, hoje nós tivemos, né, setor, principalmente as elétricas, setor de transmissão, Taesa chegando a 33,46, fiz um pequeno e leve aporte, pensando em realocar, né? Taesa, TAE 11, 33,46, TAE 3 e TAE 4, né? TAE 3 fechando a 11,10. Há um descasamento em relação a TAE 4, né? Durante os pregões. Não sei se vocês perceberam isso, mas é importante ser mencionado aqui. Transição Paulista a 21,80, a 21,50 fica melhor ainda para ir aportando. Engie E3 está a 40,72, queda também de 1%. Então você tem essa percepção, Engie também trabalha no segmento de transmissão. Auren Energia caindo um pouquinho, recuou nos últimos pregões a 13,81. O meu preço para entrar em Auren Energia, como vocês sabem, é a 13,60, 13,50. É muito interessante aumentar a posição. BB Seguros, BBCE3, falarei um pouco logo adiante dos resultados mensais de agosto. Ontem teve vídeo aqui para quem não assistiu de Caixa Seguridade e falarei dos números de BB Seguros. O mercado parece não ter gostado muito dos números de Caixa Seguridade, teve uma certa retração hoje e espero Caixa Seguridade abaixo dos 11. Pode acontecer do mercado, né, perder o otimismo que tem hoje com o papel, tem puxado bastante o papel, e jogá-lo o preço novamente abaixo de 11, que é, na minha visão, aonde está uma margem de segurança maior antes do anúncio de dividendos, que deve acontecer até o final do ano, deve vir um pouco mais aí de 50 centavos por ação, e antes também de tivermos aí alguma mudança na política de periodicidade de pagamentos de proventos por parte da Caixa Seguros. Então vamos lá para o informativo mensal, dados da SUSEP para o mês de agosto. É muito interessante o setor de seguros, né, pessoal? Porque você tem todos os meses a empresa alimentando esse sistema da SUSEP, né? A SUSEP, que é o sistema de superintendência, né? A corregedoria mãe do segmento, ela basicamente sugere que todas as empresas do segmento são obrigadas a informar como que está indo, né? Então, é muito parecido com o que o Banco Central faz, só que de maneira mais interessante ainda, porque é um setor que requer muito a questão da previsibilidade, né? Sem enrolação, o que nós tivemos? Segmento vida, nós tivemos emissão, né, aí de um pouco mais de 11% versus agosto de 2022. Segmento prestamista teve um fator negativo aí de 11,7%, mas um pouco mais de 389 milhões nesse ano de 2023. Nós tivemos segmento rural, que é muito importante para a BB Seguros, com um pouco mais de 1 bi em agosto. É muita coisa, tá? Então você tem uma variação também para o segmento rural, residencial com queda, tá? Em relação ao mês de agosto de 2022 e empresarial em alta, tá? Um total, para resumir, um total aí de cerca de mais de 2 bi só no mês de agosto em prêmio emitido e um total de alta um pouco mais aí de 3,5 versus o mês de agosto de 2022 e 12,1 versus todo o período, tá? Todo o período de 2022. Então, são números interessantes, mesmo que o IGPM recuou no curto prazo, você tem bons números. Claro que números do segmento vida vieram abaixo, números do segmento habitacional consolidaram o crescimento e residencial um pouco abaixo, né? Mas mesmo assim é um ano muito forte de BB Seguros. Agora, sobre também Previdência, que é um dos carros-chefes, nós tivemos aí contribuição, né? Evolução de 8% versus agosto
de 2022, chegando a um pouco mais de 254 milhões, colaborando aí para a manutenção da alta, né? Além disso, a arrecadação média diária passando aí de um pouco mais de alta de 42%, o que dá um pouco mais de 27 milhões, ou seja, segue perene, segue no radar pensando no longo prazo. Agora, outro setor, mas que também faz parte da carteira, é Klabin e Suzano, né? Hoje a Suzano, o que ela fez? A Suzano, de maneira quase que automática, fez, né, um aumento, elevou o preço da celulose para a China em $50, né? Então, e em $80 para a Europa e América do Norte. Com esse reajuste, o que você tem, né? O preço da celulose vai para uma média de $980 a tonelada, enquanto da China ela não quis informar, né? A empresa não informou. Logo, você tem por tabela praticamente, é a questão de mercado, que a Klabin também deve aumentar, tá? Então, todo aquele recuo do preço da celulose, na verdade você tem um averso, né, aí, no médio prazo. Portanto, pessoal, são essas as informações da data de hoje. Seguimos analisando a questão da guerra, né, a iminente guerra entre Israel e o grupo Hamas, Palestina, como que isso pode colaborar para uma alta no preço do minério de ferro e também para o petróleo, as commodities no geral, né? Além disso, a questão das treasuries lá fora, cada vez em níveis mais altas, taxa de juros, a tendência, né, é que o prêmio cobrado lá fora aumente. Nós vamos acompanhando de perto as oportunidades que vão surgindo. No mais, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você é novo no canal, inscreva-se, compartilhe, curta, comente a sua opinião. Desejo bons aportes a todos vocês e até o próximo.